eu sou filho. E aí eu quero cumprimentar, e está ali meu irmãozão também, Deus abençoe. É uma alegria muito grande, amados, estar aqui. Eu quero agradecer a minha esposa que me liberou nessa noite, porque eu iria ficar com ela fazendo algumas coisas, mas ela falou: filho, vai, que Deus é contigo. Então, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Mateus capítulo 14, versículo 22, estaremos lendo esse texto, e de uma forma muito sucinta vamos estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Estarei lendo 22, a igreja é o seguinte, e assim sucessivamente, numa leitura alternada, tá bom? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Amados, eu recebi esta palavra quando estava trabalhando, virando uma massa de concreto. Deus estava ministrando ao meu coração essa palavra. Eu acho lindo esse texto, porque esse texto, além de ser muito conhecido, ele tem muitas informações para nossas vidas. Perceba que o contexto desta palavra é que Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre. E o milagre era da multiplicação. Com 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor alimentou 5.000 homens, sem contar crianças e as mulheres. Jesus está saindo de um grande milagre, de um lugar, de um grande culto. Só que o que me chama a atenção nesse texto é que no versículo 22, a qual nós lemos, Jesus vai mandar os discípulos voltarem para o barco. E o que me deixa mais impressionado nesse texto é que Jesus, mandando eles voltar para o barco, porque ele estava se despedindo da multidão, dando a bênção apostólica do culto, ele se separa à parte e sobe ao monte para orar. Ele sobe ao monte para falar com Deus. Isso já me dá uma orientação profunda. E eu quero compartilhar com os irmãos que Jesus está saindo de um grande culto. E tinha acabado de acontecer um grande milagre. Mas Jesus se separa para orar. Eu já começo a aprender aqui que momento de oração não é somente no período que estamos em dificuldade. Eu já começo a aprender com Jesus aqui, porque tem algumas pessoas no nosso meio que só buscam o Senhor quando estão em dificuldade. Não, Jesus está buscando aqui, orando, se separando na oração com a barriga cheia. Algumas pessoas só querem procurar orar, se humilhar diante da face do Senhor quando estão em tribulação. Mas Jesus está dando uma lição aqui: de barriga cheia você também tem que orar. Quando tudo vai bem, você também tem que orar. Quando as coisas estão andando, você tem que orar. Quando a tua casa está farta, você tem que orar. Algumas pessoas só buscam quando estão no aperto. Jesus está ensinando: não busca somente quando você estiver no aperto, busca agora, quando tudo vai bem. Aleluia. A outra coisa que me chama a atenção nessa introdução dessa mensagem é que, além de Jesus se separar e orar
quando a barriga estava cheia, Jesus, ele agora vai orar sozinho. Eu estou preocupado com a minha geração. Eu conheci algumas mulheres de Deus ao longo da minha vida ministerial, e de pastores, que quando chegavam na igreja e antes do culto, era tirado 1 hora de oração. Quando terminava o culto, tinha uma oração até meia-noite. Eu lembro de um tempo onde o povo, as irmãs do círculo de oração, além de ter marca no joelho, tinha marca na testa. Porque a oração, além de ser joelho, era de rosto na terra, no pó. E hoje eu me preocupo com a minha geração, que alguns de nós só estamos orando quando estamos no aperto ou quando estamos na igreja. E o Senhor nessa noite, Ele está chamando a sua igreja para uma intimidade, para uma profundidade, como está escrito no livro de João, no capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E Deus que vê em secreto, aleluia, porque Deus vê no oculto, Ele te conhece no oculto. Hoje estamos vivendo um tempo onde precisamos reconhecer a grandeza de Deus e nos humilhar diante a sua face. O contexto da história aqui é que Jesus vai orar. E vai orar sozinho, depois de um grande milagre. E quando ele despede os discípulos já estão no barco. E eu acho esse texto maravilhoso, porque depois que ele despede os discípulos, ele começa a orar, e o período de oração dele é um período longo. É um período tão longo que está escrito aqui, que na 4ª vigília. E se a primeira vigília é de 6 às 9, de 9 à meia-noite é a 2ª vigília, de meia-noite a 3 horas da manhã é a 3ª vigília, a 4ª vigília é de 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Então, entre 3 horas e 6 horas da manhã, Jesus agora desce do monte. Passou um bom período de oração. E quando Jesus desce do monte, a Bíblia diz que o barco dos discípulos já estava no meio do mar. E aqui nos traz uma visão e um entendimento, Mateus, que as ondas açoitaram o barco, e o barco foi e parou no mar por causa das ondas. O livro de Marcos, o evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 6, vai falar que os discípulos estavam com dificuldades para voltar à margem do rio, porque as ondas estavam se levantando contra o barco. Diz esta palavra, aleluia, que Jesus, num tempo onde a onda está se levantando contra o barco, e o barco, por causa das ondas, está se afastando de Jesus. Eu aprendi algo aqui, eu quero compartilhar. Eu aprendi que às vezes vão se levantar ondas na nossa vida e que vão nos afastar do Mestre. Eu estou querendo dizer como profeta que nem sempre tudo vai dar certo. Eu estou querendo dizer que nem sempre vai ser vitória. Eu estou querendo dizer que ainda que você tenha obedecido à voz do Mestre, esteja dentro do barco, ondas se levantarão. Ondas vão se levantar e nem sempre vamos vencê-las.
Às vezes elas vão nos machucar. Às vezes elas vão nos ferir. Porque eu quero que você entenda que uma vida cristã não é uma vida sem luta, sem peleja, sem perda, sem guerra. Não. Mas o Senhor Jesus te deu uma ordem: seja obediente à voz dele, permaneça no barco. Ai, bacaia, sai. Talvez você esteja me acompanhando pela internet e está querendo pular do barco. Talvez a quarentena está esfriando o teu espírito. E eu ouvi um pregador falando aqui que quando Jeremias quis parar, um fogo dentro dele foi aceso para ele não parar. As ondas aqui representam para nós lutas, dificuldades, traições,